Só para ir buscar ali uns pontos um bocadinho atrás, a ideia de que o melhor indicador é o custo, são os euros, e o balanço hídrico em euros. E eu deixo outra sugestão, que é ter na demonstração de resultados, que se deve acompanhar mensalmente, como aliás todos os indicadores, incluindo os do ERSAR, que na demonstração de resultados dividam o custo da água comprada em duas parcelas, a água comprada faturada e a água comprada não faturada. E quando compararem o custo da água comprada não faturada com tantos outros custos que têm as entidades gestoras, softwares, limpeza, jardins, qualquer gestor fica com a verdadeira noção da urgência que é reduzir as perdas e o impacto económico que isso pode ter logo. E em Portugal é muito comum ter muito impacto porque temos um setor já dividido em alta e em baixa, em que há um valor económico atribuído à água comprada pela maior parte das entidades gestoras. O acompanhamento e essa monitorização mensal que deve ser feita, isto para dar algumas ideias de como melhorar a gestão das entidades gestoras, esse acompanhamento mensal deve ser o mais holístico e transversal possível, deve acompanhar todos os indicadores. Não faz sentido que eu seja medido pelo ERSAR uma vez por ano e que não acompanhe esses indicadores uma vez por mês, para chegar ao fim do ano e ter os melhores resultados possíveis. E, portanto, o que está a acontecer e o que deve acontecer no setor é uma aceleração dos processos. Eu muitas vezes nas conversas que temos lá na Indaqua, quando quero explicar a diferença entre o animal que nós podemos ser e o animal que queremos ser, costumo dizer que nós podemos ser ou uma baleia ou uma lebre. A baleia não tem nada com que se preocupar, tem um tamanho tão grande e tem uma ameaça tão baixa que por isso simplesmente vive a sua vida a refletir, a intelectualizar, a passear-se pelos oceanos. A lebre não, a lebre tem que ter excelentes sensores, orelhas, ouvidos, nariz, tem que ter excelentes sensores, tem que ter uma capacidade de raciocínio super rápida, ou seja, inteligência no caso do animal, tem que ter capacidade para analisar a informação que chega dos sensores e tomar uma decisão rápida. Outra coisa que acontece muito é que a decisão não é rápida. E a lebre tem que ter outra coisa, que é músculos para sair dali. Quer dizer, não me adianta nada eu aperceber-me rapidamente que tenho um problema na rede, que tenho uma fuga, e tomar a decisão de mandar pesquisar a fuga e depois não ter meios para reparar. E a lebre tem que ter músculos para saltar e por isso tem aquelas pernas de trás tão fortes para poder saltar antes que o lobo ou a raposa a apanhe. E esta aceleração é precisa em tudo. É preciso que a gestão monitorize mensalmente, os diretores devem monitorizar semanalmente e os técnicos diariamente e os sensores e os softwares permanentemente. E sim, vê-se que há cada vez mais capacidade para sensores. Eu acho que o futuro vai passar por ter uma grande sensorização das redes e há cada vez mais capacidade analítica para que seja uma máquina a olhar para essa imensidão de dados e a transformar aquilo em informação que depois seja útil. Em relação ao preço, o tema agora mais que tivemos agora a falar, absolutamente de acordo. Há um déficit em 2/3 das entidades gestoras, as tarifas não cobrem os custos. Elas sobrevivem os custos que elas declaram, porque, como admitimos, parte dos custos nem os reconheçam porque não têm a contabilidade anual. Sim, porque há pequenas empresas que declaram custos, por exemplo, de 2 euros por metro cúbico em água e saneamento, e se consegue uma entidade com 100 ou 200 mil clientes, uma entidade com 10 mil clientes, se reportar um custo de 2 euros por mês, é mentira. Certo. Portanto, o que é que acontece? Como é que elas subsistem? Elas subsistem porque quem está a pagar não é o utilizador, é o contribuinte. E eu sinto uma pressão muito grande no setor, uma vez por ano, quando a DECO lança o ranking, a defesa do consumidor lança o ranking das tarifas, eu gostava que houvesse uma associação de defesa do contribuinte que lançasse o ranking das faturas que os contribuintes estão a pagar nessas entidades gestoras e acho que ia impressionar muito boa gente. Isto porque muitas vezes até têm as tarifas mais baixas, mas o custo é mais alto e, portanto, a soma entre o contribuinte e o utilizador que estão a pagar é mais alto do que noutra entidade gestora, que o contribuinte ou não é de todo chamado a pagar, ou até recebe uma renda, e as tarifas parecem mais altas. Portanto, não há dúvida que temos que subir tarifas em Portugal.
Eu lamento, mas não há dúvida. A tarifa média tem que subir e tem que subir principalmente pelas tarifas mais baixas, que há entidades gestoras neste país que têm tarifas mesmo muito baixas.